Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio sensacional do nosso querido podcast E Se Eu Soubesse? Hoje estamos num dia de chuva, num dia nebuloso, mas nem por isso deixa de ser um dia importante, como todos os dias da sua vida. E espero que você esteja feliz, sentado aí onde você está, no sofá, na cadeira, na sua cama. E seja mais uma vez muito bem-vindo. E aproveitando você que está em casa e quer ter um estúdio para você gravar e você não sabe onde encontrar esse local, este local é aqui, o nosso estúdio aqui no Campo Belo, Alpha Graphics Hub, com um estúdio bem gostosinho, climatizado, pronto para gravar o que você quiser. E se você também quiser montar e criar conteúdo para suas redes sociais, você pode vir aqui, eu vou ser o seu host, vou fazer a sua entrevista e compartilhar com você todo o seu conteúdo. Só que sem mais delongas, hoje estamos com ele de volta aqui, que foi aclamado para voltar aos nossos estúdios. Muita gente pedindo, volta Léo, porque queria saber sobre vários assuntos que a gente não falou da outra vez. Porque da outra vez nós ficamos falando sobre voleibol e não falamos sobre o que precisava ser falado. Então, hoje, depois de muita negociação, porque você é um rapaz muito ocupado, conseguiu achar uma brecha na sua agenda e está aqui de novo com a gente, Leandro. Muito boa noite, muito obrigado aí de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, não só para falar dos assuntos de vôlei, que foram muitos, né? E que a gente tem bastante história para isso, mas para continuar discutindo aqueles papos do dia a dia, aqueles papos dos empreendedores, aquele papo de negócio que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que assiste leva alguma coisa para o seu dia a dia, prático, que vai conseguir colocar em prática aí e trazer resultado. Isso, e esse é o intuito do nosso podcast, porque e se eu soubesse o que você sabe, o que será que eu faria aqui com as minhas coisas, né? Com a minha empresa, com os meus negócios? Pois é. E hoje a gente está passando por um período aí meio diferente, né, do mercado nacional, mercado internacional. A gente está com uma possível trégua entre Ucrânia e Rússia. A gente está com o Donald Trump mandando brasileiros, mexicanos, todo mundo embora para casa. A gente está com Lula querendo parar em Sorocaba, mas acho que a galera não quer ir em Sorocaba, né, que nem isso ele conseguiu fazer direito. Então são várias vertentes acontecendo aí nos dias de hoje. Mas se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, o dia a dia do empresário, né? Você sabe que qualquer alteração que tenha nos Estados Unidos acaba refletindo não só aqui, mas no mundo inteiro. Como que você vê essa situação da deportação, digamos, em larga escala de toda a mão de obra que existe nos Estados Unidos? Quem vai fazer a mão, quem vai botar a mão na massa lá, se não os latinos? Como que acontece isso? Cara, esse é um tema que gera muita polêmica, principalmente no meio político, porque o meio político ele gosta de polemizar muitas coisas. Mas se a gente for analisar, o que ele está fazendo? Primeiro que ele está cumprindo uma promessa de campanha. Não é uma coisa normal a gente ver político cumprindo promessa de campanha. Ele falou que ele faria isso, ele deixou bem claro isso. Eu conheço algumas pessoas que estavam e ainda estão ilegais nos Estados Unidos, que estavam, antes das eleições já estavam morrendo de medo porque sabia que ele ia cumprir. Ele está cumprindo. Gera impacto social e econômico no país? Gera, porque muitos dos trabalhadores da indústria da construção civil são latinos, são imigrantes que são ilegais. Por isso que eles conseguem um custo, uma mão de obra mais barata, um preço mais barato. E as pessoas que estão dispostas a esse tipo de serviço. A gente já está vendo que já está tendo alguns impactos. Se você olhar alguns vídeos na internet, que já deve ter chegado para você, de obras paradas, porque as pessoas que não foram deportadas estão reclusas nas suas casas. Estão com medo, né? Estão com medo. E isso faz com que tenha um impacto. Agora, vamos pensar praticamente o que pode acontecer, né? Eu não sei exatamente quais são os valores, mas suponha que um trabalhador da linha da construção civil estava ganhando lá 18, 20 dólares a hora por ser um imigrante ilegal, que já é mais, por exemplo, do que vários outros mercados. Mas por que é cômodo para a indústria contratar? Porque paga mais barato e a lucratividade da companhia sobe. Tendo essa mão de obra indo embora,
ele vai ter que colocar esse valor por hora dentro de um patamar onde ele encontre mão de obra local disposta a esse tipo de trabalho. E a gente sabe que os trabalhos braçais nos Estados Unidos, o americano evita de fazer. Eles gostam dos trabalhos que são mais técnicos ou menos operacional. Só que se essa mão de obra for mandada embora e não tiver um esforço para que possa se... essas... E também para regularizar, porque quem quiser se regularizar, e se existisse esse esforço, porque não é uma coisa tão fácil, você poderia colocar essas coisas meio em ordem. Já que não vai ter um impacto nos custos das empresas. Óbvio. Quando tem um impacto no custo da empresa, se já não estava previsto antes, vai ter um impacto no final. E os preços vão subir. Essa puxada de preço para cima tem uma tendência de jogar a inflação para cima, que é o temor de tudo, que é a economia mundial. Né? E os Estados Unidos ainda está nessa leva de recuperação que ainda não estabilizou ao ponto de reduzir as taxas de juros para conter a inflação. Mas tem um monte de risco na mesa, tem um monte de problema na mesa, que quem não se preparou vai sofrer e está sofrendo muito financeiramente na empresa. Porque está tendo uma revolução que nunca teve antes, né? Uma coisa muito séria que vai repercutir aí em todo canto do mundo, né? E está rolando já, né? Já está acontecendo. E você que está em casa e está perguntando sobre o que vocês estão falando. O Léo, ele é um especialista em gestão de empresa. É aquele cara que vai lá e conserta a sua empresa quando você não consegue dar conta. É aquele cara que vai lá e resolve os seus problemas. Só que tudo hoje é globalizado. Então, se você vai pensar na sua gestão hoje, você fala, não, mas o que o Trump fez lá não vai resbalar aqui. Vai sim, porque de uma certa forma não vai indiretamente talvez a você, mas vai chegar em alguém que vai chegar em alguém que vai chegar na sua empresa. Então, com vista em tudo isso aí que está acontecendo, né? Hoje a gente sabe que tem empresas legais, aqui também no Brasil, tem empresas ilegais, tem empresas que estão aí fazendo a coisa certa e empresas tentando fazer a coisa certa. E o foco do seu trabalho, eu acho que serve para o cara que está fazendo a coisa certa, para você ajudar ele a continuar fazendo a coisa certa, e os caras que estão tentando acertar. Talvez ali seja o mais difícil, porque o cara tem a boa vontade, está legalizado, mas não acerta a mão na gestão da empresa, né? E como que você atua nesse momento de ajudar o empresário que quer fazer a coisa certa a conseguir chegar no resultado? Legal. Como estrategista de negócio, primeira coisa que a gente tem que entender é fazer um diagnóstico da empresa. Entender o que está funcionando, o que não está funcionando, dentro dos parâmetros e dentro das dimensões que a gente olha na empresa, quais são os processos que ele tem e que estão funcionando, os que ele não tem e que deveriam ter, e o que ele está fazendo a gente pode eliminar. Em cima disso, a gente constrói todo o planejamento estratégico para ajustar a empresa para esse crescimento. E aí ela está preparada para as estratégias que a gente constrói. Então, se é uma empresa que depende da fase, né? Tem empresa que está no seu lançamento, tem empresa que está rampando ainda, né, no seu desenho, tem empresa que já estagnou, tem empresa que está no declínio. Então, para cada momento que a empresa está, existe uma estratégia específica para ser adotada, para ser implementada e colocá-la no rumo certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diagnosticar. Uma vez diagnosticado, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito para poder consertar ou para poder colocar no rumo certo. Mas, invariavelmente, as dores das empresas, independente de qual é o segmento, são as mesmas. As empresas têm dificuldade de contratar as pessoas certas, ela tem dificuldade de colocar as pessoas certas nos lugares certos, ela tem dificuldade de gestão. Normalmente o gestor, o dono, a empresa, o empresário, ele está muito metido na operação, então ele não conseguiu olhar de forma estratégica seu negócio, nem entender o que o mercado está dizendo. Esse é um grande problema que eu já passei aqui, ainda passo a maioria das vezes, e tem muitos colegas que têm empresa que passam por isso. O empresário, ao invés de estar olhando para o negócio, está botando a mão na massa. Pois é. E aí fica ali e o negócio tem que construir, tem que gerir, o negócio acaba empacando. Totalmente empaca, porque se a cabeça estratégica, a pessoa pensante é um empresário, quando você está metido dentro do problema ou na operação, você não consegue encontrar outros negócios que você poderia tirar do próprio negócio. Você não consegue ver em quais oportunidades o mercado está te dando para você abraçar, quais parcerias estratégicas seriam interessantes para você fazer. Então, estar preso na operação é de fato estagnar o seu negócio. Parece fácil, a gente ouve muito essa galera da internet falando que parece que não é fácil você sair da operação, porque isso envolve uma série de coisas. Envolve você
desenvolver sua capacidade de liderança, porque você precisa liderar muito bem seu time, delegar as tarefas, ter processos e ter as ferramentas de indicadores para que você possa gerenciar tudo isso acontecendo de uma maneira que você seja o líder direcionador e não o cara da execução. Exato. E você precisa ter uma equipe engajada que vá cumprir isso. Não adianta você ter processo, você ter um monte de coisa e o pessoal não entrar com o coração nisso daí. Não adianta. Não adianta. Pessoas, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas trazer funcionário, quanto mais funcionário, mais problema. Cara, você não cresce sozinho. Esse é o primeiro mito que você tem que entender. Não cresce sozinho. Para eu crescer, eu preciso de gente. Agora, cabe das suas habilidades, do seu conhecimento, das suas ferramentas e da sua metodologia para você conseguir atrair os melhores. Atraindo os melhores para dentro do seu negócio, as coisas fluem melhor. Então, e hoje você tem uma certa facilidade de trazer gente, né? Porque você tem vários canais onde você pode fazer essa captação. Antigamente você tinha Cato, classificados do jornal. Hoje você vai no LinkedIn, você põe ou não, você aparece 100, 200, dependendo da empresa. Aí. Em menos de uma hora. Em menos de uma hora. E muita gente boa. Às vezes você olha lá, o cara é PhD aqui, não sei o que, ela fala, cara, esse cara vai comprar minha empresa, ele não vai ser meu funcionário. Né? Então você tem uma facilidade em trazer gente. Só que ao mesmo tempo que você traz gente muito boa, esse cara, ele vai querer um cargo muito bom. De repente você não tem esse cargo para oferecer para ele. Né? Então existe ali até um alinhamento de expectativa com quem você vai trazer e o que o cara quer da sua empresa. Às vezes a gente fica falando como empresário, né? Você fica apaixonado por aquele cara, porra, esse cara aqui é a minha salvação. Só que a sua empresa não é a salvação para ele. E você sabe, eu tenho uma história para contar sobre isso. Quando a gente fez o startup das linhas aéreas no Brasil, uma grande preocupação que a gente tinha era justamente montar esse time. Né? E quando você vai para o mercado específico de aviação, você não tem essa mão de obra disponível no mercado a rodo para você trazer. Porque é um mercado muito nichado, é um mercado muito específico. Então, nasce uma empresa aérea nova, ela vai tirar pessoas de outras empresas. Só que por ser uma startup, você não podia contratar os cabeças, os principais, os caras caros. Eles não iam se arriscar numa startup. Primeiro que eles não iam se arriscar, quando eles estão numa posição já estabelecida. E segundo que você ia onerar demais o caixa da empresa. E por ser uma startup, sabe como funcionam as coisas. Então, qual foi a estratégia que a gente adotou? Nós trouxemos das congêneres, né, das empresas concorrentes, aquelas pessoas que estavam numa posição que tinham condição de ser um gerente, por exemplo, mas na empresa não tinha espaço, porque a empresa já estava cheia. E a gente trouxe essas pessoas. Então, para as nossas gerências de base, a gente trouxe muitos supervisores ou coordenadores de outras empresas que estavam prontos para assumir, mas não tinham espaço para ele lá. Foi uma forma de ser uma atração, um atrativo para essas pessoas. E para a gente, como estratégia, foi uma forma de reduzir o orçamento que a gente tinha de contratação. Porque a folha de pagamento é uma conta pesada dentro do negócio. E deu super certo. Então foi uma ação que foi bom para os dois lados. Né? Sem dúvida. Porque você pegou o pessoal capacitado, só faltava um empurrãozinho para chegar onde ele quer, e para a pessoa também que queria achar um lugar no espaço ali na empresa. E a gente conseguiu contratar dentro do orçamento que a gente tinha, sem ter que dar muito salto. Ah, mas vocês não contrataram ninguém, então estão esperando. Não, nós tivemos 2 contratações que foram contratações mais pesadas, mas das 300 naquele momento, 2. O resto foi todas as pessoas que a gente conseguiu trazer dentro de um orçamento legal. E agora, já que você tocou nesse mundo da aviação, me fala 2 coisas. Primeiro, você viu que a Passaredo foi bloqueada, né? Foi cancelada. Está impedida de operar. Impedida de operar. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a gestão da empresa lá de cima ou foi uma coisa operacional, pontual ali? E segunda coisa, você acha que o pouso não autorizado do Lula, remetida, foi uma questão de má gestão do piloto? O que você acha sobre isso? Essa é boa, hein? Embora eu não sou piloto, eu vivi um tempo na aviação na Azul e eu tive o privilégio de conhecer algumas coisas, né? Na primeira pergunta, sempre todo problema que a empresa passa, ela está relacionada com gestão. Simples. Mesmo que ela tomou esse bloqueio por ser uma empresa que não oferece o seguro para operar, você não é uma empresa segura para se operar, tem a ver com gestão, porque segurança em voo envolve uma série de coisas. E é primordial, né? Sem dúvida. A segunda indústria mais regulamentada no mundo é a aviação. A primeira indústria mais regulamentada é a usina nuclear.
Então, depois de usina nuclear, é o mercado da aviação que tem mais regulamentação. Por quê? São pessoas. Então, quando você olha... quando ela toma um impedimento desses, você olha que a gestão não estava tomando os procedimentos necessários para que pudesse transparecer que a operação dela é segura. Então, desde pessoas certas, desde os departamentos certos, desde os procedimentos certos, desde capacitação, desde manutenção. Manutenção é a parte mais importante dentro do processo da aviação. Então, essa somatória de coisas deve ter gerado essa decisão da ANAC de suspender. Ainda bem que suspendeu. Está salvando vidas. Para a empresa é péssimo, porque por mais que ela se ajuste, ela volta para o mercado com uma interpretação do público de que a empresa não é segura para voar. E aí já era, né? E aí você esquece. Cara, terrível o que pode acontecer futuramente. Para as outras, elas estão entrando nesse buraco. A Passaredo Não foi a Voipass. A Voipass não é uma empresa de uma malha aérea tão expressiva, mas deixa buracos. Esses buracos estão sendo preenchidos pelas outras. E teve até a Itapemirim, que também começou com a aviação, fez pouco tempo de voo e parou também. A mesma coisa. Né? A aviação é uma coisa complexa. A aviação, de fato, transforma bilionários em milionários. Você tem um custo operacional muito alto e um percentual de lucratividade muito baixo. Antes do e-ticket, que era aquele destacável, a cada 100 reais, historicamente, a cada 100 reais de faturamento na empresa, 16 centavos era lucro. Aí eu pergunto, você entraria num negócio onde você pegar em cada 100 reais que entra de receita, só 16 centavos de seu lucro? Tem que faturar muito para conseguir alguma coisa ali, né? Que o risco absurdo. Então não é uma indústria fácil, é uma indústria apaixonante, mas não é uma indústria fácil, né, de se operar. E no caso do Lula... pelo que eu me lembro da aviação, o procedimento do pouso é uma arremetida frustrada. O piloto não vem para pouso. O piloto ele vem para arremeter. Já vem pronto para arremeter. Ele vem para arremeter. Quando ele não arremete? Quando frustrou a arremetida, aí ele pousa. Então, algum procedimento que aconteceu ali, alguma coisa que aconteceu ali, não sei se vento, alguma coisa que aconteceu naquele momento, que ele precisou arremeter. Mas é um procedimento totalmente normal, padrão, seguro, e que acontece várias vezes por dia em diversos lugares. Mas será que não tinha ali? Porque quando o piloto desce, ele tem uma visão, né? Você está na cabine e você olha reto. Aí quando ele vai descer, ele consegue enxergar um pouquinho a pista de pouso, as coisas ali. Será que ele não enxergou ali perto do aeroporto algumas pessoas com a plaquinha fora Lula, aqui não sei o quê? Cara, não vamos parar aqui que não é seguro? E foi para Campinas, Vinhedo, Valinhos, qualquer canto? Cara, essa é uma especulação interessante de fazer. Eu não duvido, ainda mais olhando o cenário político, vendo a popularidade dele caindo demais, justamente por uma administração desastrosa, mas seria muito interessante se isso fosse um fato verdadeiro. Eu não duvido, daqui a pouco apareceu uns videozinhos com a galera lá, fora Lula, e ele pegando o avião e subindo assim, né? E outra, com a idade que ele já tá, de repente ele teve um taquicardia, tiveram que tirar ele dali às pressas, né? Você sabe que no voo inaugural da Azul, no voo de homologação da Azul, eu estava dentro do voo, que chama o voo de obtenção do CHETA, Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo. E é um voo simulado. Só vai alguns convidados dentro da cabine e vão os checadores da ANAC. Então tinham 3 checadores da ANAC. Um vai dentro da cabine com os pilotos e 2 iam na parte de passageiros. E é muito louco, porque eles simulam tudo. Eles simulam que passaram mal. Então as comissárias têm que fazer o atendimento como se alguém tivesse tendo um ataque cardíaco. Pega desfibrilador, faz todo o procedimento. Avisa o piloto. É sério, tem que não pousar. Mas vai pousar onde? No que você programou? Não, no que está mais perto, que é um voo alternado, por exemplo. Então, tudo isso acontece dentro do voo, simulando uma situação real, para depois eles darem o parecer e falar assim, não, vocês estão preparados para ser uma empresa homologada. É muito interessante esse voo, viu? É legal porque a gente que está de fora desse mundo, a gente não sabe o que passa ali, né? E outro dia eu estava vendo até uma reportagem que fala assim, que as comissárias não te dão um bom dia porque elas são boazinhas e são educadas. Tudo tem um porquê atrás, né? Ela te dá o bom dia a hora que você chega, você entra no avião, para saber se você não está embriagado, se você não vai causar algum problema, para sentir o seu perfil. Então, elas vão te analisando desde a hora que você chega no avião. Tudo tem processo e procedimento. Nesse dia de homologação, eles avaliam... Ele entrega um documento falso, vencido,
para ver se o atendente está treinado para identificar se aquele documento é válido ou não é válido. Mas isso tudo o pessoal da aviação não está sabendo, né? Na uma simulação que eles não estão esperando essas coisas. Nesse caso, é uma inspeção que foi programada porque era para obtenção do Cheta. Então, todo mundo sabia, mas todo mundo está treinado para isso. Ele podia apresentar uma documentação normal. Um deles lá que apresentou a carteirinha dele de piloto. Que não é padrão, não é uma carteirinha de uma CNH da vida, ou um RG. Então, dependeu de um bom treinamento e da preparação do agente do aeroporto de olhar e identificar. E, por sorte, a pessoa que atendeu nesse dia, o namorado dela era piloto, então ela conhecia a carteira. Né? Apesar do treinamento e tal. Mas eles vão no back-office também, e eles chegam lá no back-office e falam assim, e se esse computador aqui pegar fogo? Então, você tem que estar preparado, no manual, na página tal, tem o procedimento de se pegar fogo que eu tenho que fazer. E ele vai no manual e olha. Porque tudo tem que estar escrito. É apaixonante a aviação. É tudo dentro dos mínimos detalhes e pensado. Se não for assim, a gente perde vida. Agora, para a gente finalizar esse assunto de aviação, me responde uma coisa. Você que é um cara aviado, posso dizer assim, e já andou bastante de avião, né? Se você pegar um voo e tiver alguém levando alguns bichos, alguns animais no voo, e você estiver aqui indo de São Paulo para Minas, por exemplo. Chegou no limite entre São Paulo e Minas, ali na fronteira fictícia ali entre os dois estados, o pato botou um ovo. Esse ovo pertence a São Paulo ou pertence a Minas? Essa é boa, hein? Essa é boa, né? Pato, né? Pato não vai botar ovo, né? Tá vendo? Senhoras e senhores, aqui tá mais ainda um ponto importante para você definir se contrata ou não, Léo. É a única pessoa que respondeu isso da forma certa. Todo mundo fala, poxa, mas eu não sei se... É de Minas, por causa disso. É de São Paulo. Pato não bota ovo, não, gente. Pato não. Mas quando você falou pato, eu falei, pato? Já sacou de cara. Isso prova a sua inteligência fora do comum. Então, senhoras e senhores, prestem muita atenção agora na pergunta que eu vou fazer para esse rapaz muito inteligente que sabe que pato não bota ovo. Diante de tudo isso aí que você já viveu, aviação, todas as empresas que você já atuou, que você já ajudou, inclusive até mesmo na época do esporte, que você aprende muito com isso, quais são as 3 principais considerações que o empresário precisa ter na hora que ele está no sufoco, ou na hora que ele vai montar uma empresa? Então, assim, quais são aquelas 3 principais dicas que você pode dar para o empresário que está ali assistindo a gente, para ele organizar e botar a sua empresa para frente? Muito boa essa pergunta. E eu acho que teriam mais do que 3, e a gente pode pensar em fases. Mas, assim, para quem vai empreender... A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que se desenvolver é ela mesma. Ela tem que entender se ela tem as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais que um empresário tem que ter. Esse aprendizado é contínuo, ele não para nunca. Você é empresário, você sabe. Por que eu falo de habilidade técnica e comportamental? Porque a habilidade técnica é saber de fato aquilo que você vai fazer, que é o seu negócio, aquilo que é o seu core do seu negócio. Mas as habilidades comportamentais, o empresário não é o cara do mimimi. O empresário não é o cara que bota a culpa em todo mundo. O empresário é o cara que toma para si a responsabilidade. Isso são comportamentos que você vai adquirindo conforme suas costas vão ficando grossas. Então, a primeira coisa que eu acho o empresário precisa se desenvolver como líder, né? Com suas habilidades técnicas e comportamentais. A segunda coisa... Deixa eu só fazer um parênteses aí, nessa primeira... Sim. Hoje, eu já ouvi muito, talvez você já tenha ouvido também, pessoas que falam assim, eu quero um dia montar uma empresa para eu trabalhar menos. Eu quero montar porque eu vou ficar descansando. Isso é a galera da internet que vem. E você sabe que você monta uma empresa, você é o cara que mais trabalha. Você chega cedo, sai tarde, toda a responsabilidade é sua. Deu certo, parabéns. Deu errado, parabéns também. Sim. Então você tem que se virar. Isso que você falou, dele ter esse perfil. Pô, será que eu tenho o perfil para encarar isso? Porque tem muita gente que é CLT e está feliz. Não, é isso que eu quero fazer, tô garantido aqui no final do mês. O empresário, ele não tem final do mês. Né? É aquele cara que vive, será que eu vou conseguir fechar o mês? E se eu não conseguir, como que eu faço? Né? Então, eu acho que só ratificando isso que você falou, tem que ter o perfil, tem que ter o coração frio, tem que ter o sangue frio para conseguir fazer isso daí. É aquela máxima, né, do que o empreendedorismo é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o empreendedorismo. Exatamente. E é fato, e é o que você falou. Tem gente que está como colaborador, como funcionário e está feliz. Cara, fique. Constrói sua carreira ali, não tem nada de errado.
Mas essas habilidades, se você não tem desenvolvida, você vai desenvolvendo, mas você tem que saber que precisa e que o aprendizado não deve parar nunca. Essa falácia de que você vai ser dono para você trabalhar menos é mentirosa. Você trabalha mais porque você acorda, almoça, dorme, sonha o seu negócio. Não tem como. A segunda dica que eu falo é você precisa entender de gestão de pessoas. Você precisa ter métrica, você precisa ter processo, você tem que ter metodologia e você tem que ter ferramenta para ajudar você a fazer gestão de pessoas. Por quê? Porque você precisa aprender como atrair esses talentos, como treinar esses talentos e como reter esses talentos. Não é só salário que garante que você traga as melhores pessoas, mas é um bom processo, é a metodologia correta e as ferramentas que vão te dar em base para isso. E a terceira dica é você precisa entender de gestão. Você não precisa ser um expert em economia, nem em finanças, mas você precisa entender de gestão. Por quê? Porque a gestão é o coração da empresa. Se você não tem gestão, 83% das empresas que quebram, elas quebram justamente porque não tinham gestão. E quando eu falo gestão, não estou falando coisa de outro mundo. É você entender quanto você fatura, quais são os seus custos, quais são suas despesas, qual que é o seu lucro. Você não precisa entender de EBITDA, você não precisa, mas você precisa entender qual que é o seu custo de mercadoria vendida ou de serviço vendido, qual que é a sua margem de contribuição, que markup você está usando, para que você tenha essas métricas, que são as métricas que vão ajudar você a ter base para tomar decisões de gestão. Se você desenvolver como empresário nas habilidades técnicas e comportamentais, entender de gestão de pessoas e melhorar sua liderança, e entender de gestão, eu garanto, você não quebra. Exatamente. E uma coisa que eu costumo conciliar, que eu costumo usar como exemplo, é o McDonald's. Né? Por exemplo, você quer montar uma empresa. Você vai montar uma empresa de, sei lá, fala um ramo aí. Uma empresa de, sei lá, calçados em shopping. Calçados, beleza. Vou montar uma loja de calçados no shopping. Para eu montar a loja de calçados no shopping, eu preciso entender de estoque, eu preciso entender de comunicação visual, de como eu vou expor as minhas mercadorias. De compra. Preciso entender de compra, preciso entender da venda, preciso entender de caixa, de contabilidade. Ou seja, é igual ao McDonald's. Para o cara ser gerente do McDonald's, o que ele faz? Ele atende no balcão, frente a batata, monta o lanche. Ou seja, ele passa por todas as etapas. Né? Então, para você ser um empreendedor, primeiro você tem que conhecer o seu negócio. Segundo, se possível, trabalhar nas funções em outra empresa, né? Para você ser caixa, ser vendedor, para você saber como é que funciona. Para você ter uma bagagem para quando você montar a sua empresa, você não ficar dependendo do conhecimento de outros. Igual você falou, você não precisa ser um expert nas áreas, mas você precisa pelo menos entender como é que funciona o seu negócio. É isso aí. Isso quando a gente fala de empresa que está começando, né? Quando você já tem uma empresa sólida, que ela já cresceu, mas você percebeu que ela chegou num teto, você precisa de outras coisas, de outras habilidades e de outras visões. E eu gosto muito de dar esse exemplo, porque quando você pega uma empresa que está crescendo, faturando lá, sei lá, 2 milhões, 3 milhões no ano, ele está preocupado com a dificuldade que ele está tendo de contratação, de trazer as pessoas. Mas quando você pega uma empresa que já está faturando 30 milhões, 40 milhões, a preocupação dele é em não perder a cultura. Está ainda dentro da gestão de pessoas, mas é outra visão. Porque a empresa dele já está faturando 30 milhões, ele já tem gente suficiente. Antes ele conhecia as pessoas pelo nome. Antes ele tinha contato com as pessoas, agora não mais. Então agora ele está com outra preocupação. Eu não posso perder a cultura da minha empresa. Então depende do tamanho que você está, as suas habilidades também precisam acompanhar essa evolução. Senão... E tem aquela frase que diz assim, o resultado que você não tem é pelo conhecimento que te falta. Cara, é exatamente essa frase. Exatamente. E aí as pessoas que você não se conhece, precisa se conectar, mas é como você ser uma pessoa que recém-habilitada e você está querendo pilotar uma Ferrari. Exato. Você não tem a experiência suficiente para gerir aquele motor. Você precisa evoluir, senão seu negócio também não evolui. E hoje, com essa tendência de internet, negócios digitais, produto físico, produto digital e tal, o que você enxerga? Se o cara que está ali quer montar uma empresa, qual caminho você acha que é menos? Tudo tem risco, mas você fala, cara, vai por esse caminho aqui, que de repente isso aqui é um pouco mais simples para você montar. Uma empresa física, uma empresa digital, qual segmento? Não, hoje olhando o mercado de empresas digitais que não envolve você ter um desenvolvimento de produto
físico, que não envolve você ter controle de estoque, cuidar de fornecedor, compra, desenvolver esse fornecedor, até achar quem vai te produzir, cuidar desses custos, que é um trabalhoso. Hoje, se você pensar em risco, o menor risco é você pegar o seu conhecimento, transformar isso num produto, e esse produto você conseguir distribuir e vender através da internet. Não tem o menor risco, porque qual vai ser seu risco? Seu tempo envolvido no desenvolvimento desse produto e o que você gastou para poder estruturar aí seu funil de vendas e a entrega. Quando você pensa em negócio físico, aí já o bicho muda, né? As demandas mudam, os riscos aumentam. Então hoje, para quem vai começar e está querendo pensar, que está pensando no risco, vender seu conhecimento. Vender o conhecimento ainda é o maior trunfo que a gente tem, né? E é o mais barato, né? O menos risco para oferecer. E para quem está assistindo a gente ali, estava pensando uma coisa aqui agora. Você falou agora há pouquinho que você faz um diagnóstico da empresa da pessoa. Se o cidadão ali quiser fazer um diagnóstico com você, legal, você consegue liberar um grátis para quem está assistindo, o pessoal aqui? Legal, muito bom, consigo. O que vai acontecer? Lá no meu perfil do Instagram, bem no link da minha bio, tem o link do diagnóstico. Então, se você quiser receber ou fazer o seu diagnóstico, vai lá no meu Instagram, @semmedodeempreender, ou Leonardo Leandro, vai achar do mesmo jeito. No link da bio vai ter um link lá, clica nele, vai abrir uma página, essa página você vai responder, são 20 ou 25 perguntas, e em cima dessas 25 perguntas a gente vai trazer um diagnóstico de onde estão os gargalos do seu negócio, as ameaças, os riscos, e a gente vai entregar para você o que você precisa fazer. Aí você só seguir aquele processo lá, você vai conseguir colocar em ordem sua casa. Eu vou entrar lá e vou fazer esse diagnóstico, hein? Pode fazer. Vou fazer. Só que assim, ó, presta atenção. Vocês ouviram o que ele falou, né? É Leonardo Leandro. Se você colocar Leandro Leonardo, vai aparecer uma outra coisa, você vai para um outro canto, não tem nada a ver com o que você faz. Né? E não sei se pode essa piada aqui, mas pode Leandro e Leonardo, eles já são meio. Leonardo e Leandro só tem eu. Boa, você entendeu a sacada, né? Então que tá tudo explicado, mastigado, muito fácil para você que já tem empresa, conseguir melhorar o seu perfil aí, conseguir melhorar o andamento da sua empresa, e para você que não tem também. E o cara que não tem, dá para fazer diagnóstico? O cara que não tem empresa, o que eles normalmente quando chegam para a gente é que eles estão precisando construir um business plan. Ele tem uma ideia, né? E aí então a gente está fazendo agora 2, né? De um laboratório, não posso dar muitos detalhes, mas é um laboratório voltado para o mercado pet. E a gente está fazendo a construção do business plan para dar o guia. Tá bom, o business plan vai não só falar do mercado, mas vai transformar em números o que eles estão querendo produzir se o mercado aceita. E aí, nesse business plan, a gente consegue dizer se o negócio é viável ou não viável. E aí sugere, se não deu não viável, como que a gente transforma ele em viável? Faz as sugestões das alterações e entrega. Então, quem não empreendeu e está querendo entrar no mercado, tem que contratar uma empresa que vai ser capaz de construir o seu plano de negócio, transformar ele de uma forma viável, que é um manual, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem um sonho. Acho que aqui eu gosto de fazer bolo de chocolate. E acho que todo mundo gosta de bolo de chocolate, então eu vou criar uma fábrica de bolo de chocolate. Se você não estudar o mercado, não entender o perfil onde você está, você pode dar com o burro na água. Mais do que isso, dentro do nosso business plan tem um negócio legal, que a gente chama de matriz de oceano azul. Quando você fala do bolo de chocolate, você vai encontrar um monte de gente fazendo bolo de chocolate. Quando você mapeia seus concorrentes, você vai começar a ver que eles estão navegando num mar vermelho, num oceano vermelho. E qual seria o seu diferencial? Qual seria o seu oceano azul? A gente entrega. Então, no Business Plan, a gente fala, legal, nesse mercado que você tem, a galera toda está nesse oceano vermelho. Mas se você se diferenciar nesse ponto, que é o que o mercado está querendo, você é uma fábrica de bolo, mas que está totalmente diferenciada e atendendo uma necessidade do mercado. Aí você encontra o seu oceano azul. Mas aí você pega, falando em bolo, você pode até ver o que existe hoje no mercado, né? Por exemplo, uma grande no mercado é a Sodier, que tem aquele tipo de bolo que é bom demais. E você tem na contramão outras empresas, como bolo da vovó, bolo não sei do que são os bolos tradicionais, bolo de fubá, bolo de milho, outro segmento. E você vê que assim, pela evolução das coisas, a gente imagina que a pessoa só vai gostar de Sodier.
que é bolo com recheio e tal. Mas tem muita gente que gosta do bolo antigo. Sem dúvida. Então, se você vai abrir um negócio sem pesquisar, você vai pelo mercado da Sodier. Exatamente. Aí, se você está querendo ser um concorrente Sodier, você precisa estudar a Sodier. Para dentro de estudando a Sodier, você encontrar quais são os gaps, os gargalos deles, e você entrar nesse gargalo. E corrigir isso daí. É. Você vê que, para outra coisa importante também, isso acontece muito em franquia. Quando você vai montar um negócio, tem um estudo de localização, para saber se aquele local cabe à franquia, se já não tem alguém lá no mesmo segmento e tal. E uma coisa interessante é que se faz Boticário e... acho que é Boticário e McDonald's. Não, Boticário e Cacau Show. Que um abre onde tem o outro. Você já viu isso? Não reparei. Não. Quando a Cacau Show vai fazer o estudo de mercado... Isso em rua? Isso em rua. Em rua. Em shopping também vale. Né? Você pode perceber, onde tem uma Boticário, tem uma Cacau Show do lado. Que interessante. Então, o que eles pensam? Se você tem uma Boticário aqui, o público é similar, é parecido. Então, se tem uma Boticário, cabe uma Cacau Show. E vice-versa. Na hora que você estiver andando na rua, você repara, onde tem uma, tem outra. Você vai aqui na Vieira de Moraes, tem uma Cacau, tem um Boticário. Se não é uma do lado da outra, é questão assim, de 10, 20 metros. Legal, faz sentido, inclusive, né? Porque já está aproveitando a demanda. Está aproveitando a demanda e aproveitando o estudo de mercado. O público está ali. Sabe que funciona. Né? E de brinde, mas me dá um bônus daquela informação que todo mundo precisa na hora de colocar a empresa para cima. Você me deu 3 aqui, você falou 3 coisas importantes aqui para o pessoal. Me dá a 4ª coisa para que a cereja do bolo, cara, para você ficar assim, falar, cara... para que as pessoas lá em casa falem assim, cara, esse cara, além de bonitão, é muito inteligente. Legal, vou dar 2, então. Nossa, você quer que eles achem você muito bonito, né? Vou dar 2, então. Dá 2. O primeiro é, tenha um plano orçamentário anual. Eu preciso ter um plano orçamentário. Por que a importância do plano orçamentário? Quando eu coloco e programo quais são as minhas despesas linha a linha, eu sei quanto eu vou custar por mês. Só que quando eu também projeto as minhas vendas, eu sei qual vai ser a minha lucratividade do mês. Então, por exemplo, imagina que eu projetei que eu vou vender 100 mil reais por mês e eu vou ter 80 mil de despesa no mês. Eu estou falando, eu vou ter uma lucratividade de 20%. Só que, conforme você vai evoluindo com o mês, você está vendo assim, puxa, não vou vender esse mês 100 mil. Eu vou vender esse mês 90 mil. E aí, se eu for vender esse mês 90 mil, em teoria, o que vai acontecer? Vai comprometer a lucratividade que eu tinha proposto, que era uma lucratividade de 20%. E aí, essa lucratividade vai cair para 10%, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou olhar as minhas despesas do mês programadas e vou cortar as despesas que eu tenho que cortar para justamente conseguir fazer com que a minha lucratividade projetada de 20% ao mês ela seja alcançada. Mesmo que a venda não veio. Então, porque a gente fica muito focado na venda, e a ideia é foque no lucro. Porque mesmo que a venda não vem, você é capaz de manter o lucro da sua empresa sempre crescendo ou mantendo, porque você está olhando as suas despesas. Então, o plano orçamentário ajuda para isso. Seria correto, se for possível, para o empreendedor fazer dessa forma, por exemplo, estamos em janeiro. Eu tenho uma equipe que me custa X por mês, eu tenho um custo mensal de tanto, e eu tenho um saldo, um investimento, que vai cobrir um ano de operação sem lucro nenhum. Então, por exemplo, eu sei que durante um ano, se eu não vender nada, o meu custo vai ser de 500 mil reais. Se eu tenho um caixa de 700 mil reais, eu posso, de repente, ter como se fosse um colchão, onde isso vai me garantir operação durante um ano, e dentro desse período eu tenho meus lucros para não ter que tirar do meu caixa. Então, seria uma forma segura de eu ter um saldo para bancar minha operação sem lucro durante um período? São duas coisas diferentes. Se você está falando é, de fato, você construir um fluxo de caixa que cobre as suas despesas durante um ano. Normalmente, as empresas não têm isso. Quem tem, às vezes, tem 3 meses, 6 meses no máximo. Né? O que vai ajudar você a construir o seu fluxo de caixa é justamente você controlar as despesas para que a lucratividade do mês lá do seu plano orçamentário seja alcançada. E aí eu vou guardando essa lucratividade como fluxo de caixa. Porque esse fluxo de caixa, eu tenho que ter em algum momento o fluxo de caixa livre para novos investimentos. Né? Então, esse primeiro ponto é construir um plano orçamentário e escrever linha a linha o que você gasta. Aí você vai ter uma noção e projetar isso. E a segunda coisa, que eu acho que a segunda dica, é planejamento estratégico.
Planejamento estratégico é quando você olha não só para o seu negócio, mas você olha para o mercado. Você olha para o seu concorrente, você olha para as oportunidades do mercado. E aí, quando você olha para as oportunidades do mercado, você vai direcionar seu negócio para onde está aquela oportunidade. E o planejamento estratégico te dá essa direção. O planejamento estratégico mostra para você, às vezes, inclusive, quais são os outros business que você tira do seu próprio business. A gente chama de BU, Business Unit. Qual outra unidade de negócio eu tiro dentro do meu próprio negócio, onde o investimento já aconteceu? Eu não vou ter outro dispêndio de dinheiro, entende? Então, plano orçamentário anual e planejamento estratégico. São 2 dicas importantíssimas. Pronto. Senhoras e senhores, eu acho que depois dessa explanação, eles devem estar te achando um bombonzinho, último bombonzinho da caixa da Garoto, porque são informações muito importantes para você que pretende montar uma empresa, para você que já tem a sua empresa e precisa aprimorar cada vez mais a sua gestão. Queria agradecer a sua participação e aproveitar e pedir para você que venha aqui nos comentários, põe qual que é a sua maior dificuldade em relação à gestão da sua empresa, que a gente tem certeza que o Léo vai responder isso. Entre também no Instagram dele, repete o seu Instagram. @sem medo de empreender. Tudo Sem junto. medo de empreender. Vai lá, aproveita para fazer o diagnóstico que está lá na sua bio. Sim. Né? E manda esse vídeo, manda o que você puder mandar aqui para aquele pessoal que está precisando dessas informações. O nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a se conscientizarem de tudo aquilo que elas precisam para melhorar a sua situação, porque, consequentemente, se eu melhoro a sua empresa, você melhora o seu bairro, vai melhorar a gestão da sua empresa, e a gente não vai precisar mais ficar preocupado e botar fora Lula nas plaquinhas quando ele vier para São Paulo. Então, cuide do seu negócio para que você não dependa do governo. Não é isso? É isso aí. Melhor coisa que tem. Se você tem um sonho e você decidiu empreender, é porque você está buscando construir seu patrimônio, alcançar sua liberdade financeira, e você só vai conseguir se você trouxer essa responsabilidade para você e não transferir essa responsabilidade nem para os seus colaboradores e nem para o governo. Exatamente. Quando você assume a sua bucha, as coisas ficam melhores. Mas isso é verdade porque, assim, eu percebo em muitas situações, quando você tem, não só em empresa, né? Em casa, em qualquer convívio que você tenha, quando um fica jogando a bola pro outro, não, isso não é culpa minha, isso é culpa do fulano, o negócio não vai. Não trava. Não vai. Não trava. Se um cara chega, por mais que a culpa não seja dele, ele assume, vem cá que eu resolvo, você percebe que aquele cara é um ponta firme, você sente confiança e esse é um bom líder. Então, a partir daí, você pode também até pescar pessoas no seu dia a dia, porque podem ser bons colaboradores na sua empresa. Até mesmo que gente que não trabalhou, mas os comportamentos dizem para você se ele vai ser um bom ou não. Exatamente. Vou até dar um exemplo aqui, para a gente finalizar nosso papo. A hora que você desceu, você viu um senhorzinho baixinho lá no balcão? Sim. É o Alexandre. Eu falo senhorzinho porque ele é mais velho do que eu até, né? Mas ele é muito gente boa, tem um espírito muito jovem. Esse foi um caso desse. Ele trabalhava numa farmácia aqui perto, na Drogazil, né? E toda vez que eu ia na Drogazil, ele me atendia, ele me chamava, ele sabia o meu nome, né? Quantas vezes vai num lugar o cara te chama pelo nome? Pois é. Senhor Tony, todo respeitoso, né? Senhor Tony, por favor, vem aqui, escolha aqui, vai ser o mesmo remédio, a mesma medicação da outra vez? O senhor veio mês passado, não foi? O senhor levou esse, é a mesma coisa? Eu falo, é a mesma coisa. Por favor, me acompanhe até o caixa. Por favor, eu vou te acompanhar até a porta. Aí pega a sacolinha, sabe, loja igual loja chique? A gente vai até a porta. Eu falei, cara, esse cara é diferente, né? E aí a gente precisava de alguém para ajudar aqui no atendimento ao público, porque ele tem todo esse perfil. Eu fui lá e fiz o convite. Falei, Alexandre, vamos lá conversar. Ó, acontece assim, assim, assado, a proposta é essa. Eu falei, cara, é isso que eu gosto de fazer, vamos embora. Aí ele veio para cá. Então a gente vai pescando pessoas que têm o perfil, pessoas que têm essa capacidade de estar aqui. Né? Né, Diego? Tá desligado. Mas assim, o Diego também está aqui com a gente. Então a gente vai se moldando, vai se juntando com pessoas que estão no mesmo bonde. Então, senhoras e senhores, parabéns por mais 1 hora de conhecimento aqui com a gente, com o Leonardo Leandro. E não se esqueçam de entrar no perfil do Léo, fazer o seu diagnóstico para transformar a sua empresa, para que a sua empresa possa ser reflexo e ajudar ainda mais pessoas aí do seu lado. Isso aí. Certo? Maravilha. Léo, muito obrigado Valeu. pela visita. Eu que agradeço. Vamos torcer para que logo o Lula chegue em Sorocaba. Um abraço, gente, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.